Olá a todas e todos, estamos aqui para a nossa 11ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós do IFISC, Instituto de Física de São Carlos da USP, 2021. Muito bem, nós investimos as primeiras 10 aulas do nosso curso, discutindo fundamentos de probabilidade, vendo teoremas limite, mas também tendo uma introdução às ideias de renormalização e de invariância de escala num contexto probabilístico, né? Para isso nos preparar para transições de fase em física e estatística. Nessa 11ª aula nós vamos começar a falar mais especificamente de termodinâmica e física e estatística, certo? Na aula de hoje nós essencialmente vamos nos restringir à termodinâmica. Evidentemente isso é tema de um curso inteiro, diversos exemplos, problemas clássicos que a gente não vai ter condição de explorar aqui. Eu vou tentar focar nos aspectos mais fundamentais, na conexão com a física e estatística, tá bom? Então vamos lá, uma visão geral. Pessoal, o objetivo da termodinâmica é determinar o estado de equilíbrio que sistemas possam eventualmente atingir depois de muito tempo em que eles foram destravados. O que é ser destravado? Você tem alguns tipos de vínculos internos que de repente são removidos. O sistema vai se reorganizar durante um período que foge ao nosso escopo de estudo na termodinâmica de equilíbrio. Normalmente quando a gente fala termodinâmica de equilíbrio, só que depois de algum tempo vai ser encontrado um estado estacionário, invariante no tempo, que a gente chama, né, de estado de equilíbrio. Então o objetivo da termodinâmica é a determinação desse estado de equilíbrio eventualmente atingido por um sistema de muitas partículas após a remoção de tais vínculos. Esses vínculos, pessoal, poderiam ser, por exemplo, uma separação entre dois compartimentos de uma única cavidade, de uma única caixa, contendo um gás, por exemplo. Então nós teríamos dois subsistemas inicialmente separados que entram em contato quando a gente remove aquela parede. Tá? Ou poderíamos imaginar que a gente inicia um contato térmico entre dois sistemas, e assim por diante. Peço licença a vocês, mais uma vez inicia-se um barulho de reforma aqui, só um segundo. Pronto, com a janela de vidro fechada facilita a nossa vida, minimiza o ruído. Tá bom? Então, pessoal, só um breve comentário. Apesar da dinâmica no nome, termodinâmica tradicional, básica, fundamental, não tem nada a ver com dinâmica, tá? Tem a ver com equilíbrio. Tá? Ok. Tipicamente, o sistema que a gente vai considerar é fechado, só que composto de subsistemas. E aí, pessoal, esses nossos formalismos da termodinâmica, muitas vezes a gente pode estar interessado não no sistema fechado como um todo, mas em um subsistema, que seria aberto. Embora ele se comunique com um outro subsistema, e como um todo esse conjunto seja fechado. Tá bom? Como que a gente pode tratar a termodinâmica? Pessoal, a termodinâmica é uma teoria sui generis dentro da física. Ela é o nosso protótipo do que a gente chama de uma teoria fenomenológica. O que é uma teoria fenomenológica? É uma teoria baseada em axiomas, mas axiomas que, digamos assim, de uma forma muito explícita, determinam um grau de complexidade a partir do qual você quer descrever a natureza. Você não tenta ter uma teoria super completa, mais descritiva, certo? No sentido de macro versus micro. Pessoal, a termodinâmica foi desenvolvida num contexto em que nem se acreditava na existência de átomos. Mesmo assim, você tinha uma série de fenômenos que foram organizados, né, no que a gente chama de leis da termodinâmica, e você descrevia, dadas essas condições, meus sistemas vão se comportar macroscopicamente assim, quando eles buscam o equilíbrio, certo? É isso que eu quero dizer com fenomenológico. Mesmo as pessoas que acreditassem em átomos naquela época, que era uma minoria, não faziam nenhuma tentativa de tentar dizer como que o comportamento micro poderia determinar o comportamento macro, tá bom? Então, você é guiado pela fenomenologia, você sabe quais são os princípios empíricos que devem ser observados naquele grau de descrição que você tem. Tá? Então eu vou repetir aqui alguns axiomas do tradicionalíssimo livro do Herbert Cullen, famosíssimo na axiomática da termodinâmica, embora haja desenvolvimentos mais recentes, por exemplo, nos livros do Robert Swensen, que foi um aluno do Cullen.
tá certo? Mas aqui eu vou falar de axiomas não de uma forma exaustiva, tá bom? E são os axiomas mais fundamentais. Então tem aqui um postulado 1. Pessoal, nós imaginamos, olha o nível da fenomenologia, certo? Que o comportamento termodinâmico de um sistema é caracterizado pelo que a gente chama de uma relação termodinâmica fundamental, em que nós temos grandezas dependentes de uma série de outras grandezas independentes, como numa função de várias variáveis. Quando uma grandeza é função de várias outras, esses argumentos são chamados de independentes, e aquela função dessas variáveis é chamada de uma variável dependente. Então, o postulado é: existem relações funcionais de algumas variáveis em relação às outras. Existe uma função como essa que a gente chama de relação termodinâmica fundamental, e a gente vai chamar de variáveis de estado, numa linguagem bem física, as variáveis que entram nessa tal relação termodinâmica fundamental. Não é qualquer função como essa que é uma relação termodinâmica fundamental. Vamos conversar sobre isso. E aí, tipicamente, a gente vê lá na termodinâmica básica, exemplos dessas variáveis de estado são a entropia, tradicionalmente denotada por S, a energia interna do meu sistema. Se for um gás, eu posso falar num volume V, numa pressão P, num certo número de partículas Nzão, poderia ser número de moles, né, quantidade de matéria, temperatura T, tá bom? Esses são exemplos das variáveis que vão satisfazer algum tipo de relação funcional, tá bom? Variáveis de estado, essas nossas variáveis de estado, pessoal, elas fazem sentido em qualquer estado de equilíbrio. Então, se eu tivesse um gás, como aquele que eu mencionei, em que você tem um compartimento dividido em 2 subsistemas por uma separação, você tem um estado de equilíbrio. Imagina que aquele sistema atingiu um estado de equilíbrio. Ótimo. Tá? Então, eu tenho pressão, volume, temperatura bem definidos para cada um dos subsistemas. Na hora que eu retiro aquela separação, há uma bagunça. Há um tempo em que o sistema não estará em equilíbrio e a gente nem fala. Não faz sentido falarmos nessas variáveis de estado. Só que depois de muito tempo, nós teremos uma única pressão, volume e temperatura para esse novo sistema. Notem que poderia ser o contrário, né? Eu poderia ter um pistão móvel dividindo um único sistema em 2, tá certo? Que seja. Então, variáveis de estado estão definidas em qualquer estado de equilíbrio e, no cálculo, eles correspondem ao que a gente chama de variáveis dependentes, aquelas que são funções de outras, com diferenciais exatas. Tá? Então, para ficar aqui num nível de cálculo bem básico, você tem variáveis dependentes que são diferenciais exatas. Elas serão as variáveis de estado. O que isso quer dizer? Bom, vamos fazer um contraste. Calor e trabalho, a gente sabe da termodinâmica básica que não são variáveis de estado. Na verdade, eles são grandezas que se calculam quando você vai de um estado para outro. Não existe e não faz sentido falar em calor de um estado de equilíbrio ou trabalho de um estado de equilíbrio. Não faz sentido, certo? É algo que depende de uma passagem, de um caminho de um estado para outro e depende do caminho em geral. Então, em termos de cálculo, nós diríamos que nós teríamos aí diferenciais inexatas. Então, sendo bem preciso, variáveis de estado são aquelas que fazem o papel de um tipo de potencial escalar para um gradiente. A gente sabe que se a gente integrar um gradiente numa integral de linha no cálculo, havendo um potencial, uma função potencial, cujo gradiente seja aquele integrando, a gente sabe que a integral de linha depende apenas da diferença daquele potencial nos pontos final e inicial, ou seja, um potencial definido em cada extremidade do seu caminho nesse espaço termodinâmico. Calor e trabalho não são assim, tá bom? Depende do caminho. Ô, Léo. Pois não. Ali atrás, quando você falou das variáveis de estado, você escreveu, mas acho que não comentou, que a temperatura é onipresente. Você quer dizer? Eu acho que esse meu comentário talvez tenha sido meio inapropriado. Eu escrevi, talvez eu não devesse ter escrito isso, Rodrigo. Qual que é a ideia que eu quero comentar aqui?
Lá na frente, a gente vai abandonar a ideia de um sistema isolado, a gente vai dar essa base axiomática da termodinâmica para um sistema isolado. Só que a gente vai perceber que, na prática, o nosso sistema nunca será isolado. Então, nós vamos ter os diferentes ensembles da física estatística, em que esse nosso sistema está em contato térmico com outro, ou está em contato mecânico, que o seu volume é variável, certo? Essa temperatura, eu coloquei aqui, ela é onipresente, porque a física estatística foi desenvolvida de uma forma curiosa. Você deveria caracterizar um reservatório térmico com o qual o seu sistema tem contato apenas pela sua temperatura. Ponto. Você deveria caracterizar um reservatório mecânico com o qual o seu sistema tem contato apenas pela sua pressão. Okay? É só isso que um pistão móvel sentiria. Só que do jeito que a termodinâmica foi constituída, você vai descrever uma situação como essa de um reservatório mecânico e você vai misturar pressão com temperatura para caracterizar esse cara. Espere quando a gente tiver a expressão da diferencial da energia interna de um sistema e a gente vê claramente lá que a temperatura, repito, que deveria ser uma característica só de um tipo de banho ou reservatório, ela acaba indo contaminar a descrição de todos os outros tipos de banho. Matematicamente isso não é legal, mas é muito tradicional em física. Deu para entender alguma coisa? Eu não deveria ter colocado isso. Acho que sim. Tá? Tudo vai bem. ficar mais claro ali na frente, tá bom? Agora, por exemplo, eu imagino que vocês todos aqui já tenham tido contato com física estatística, certo? Então, ó, o fator de Boltzmann é exponencial de menos beta energia de um microestado. Só que quando você vai considerar o potencial químico, quando você tem troca de partículas, aparece exponencial de beta mi, potencial químico. Então, o que eu quis dizer com onipresente é, você deveria caracterizar um reservatório de partículas apenas pelo seu mi. Só que acaba aparecendo exponencial de beta mi, e o beta traz a temperatura. Ah, entendi. Porque você teria feito duas transformadas, né, a partir do... Você transformou na temperatura e na... mas tudo bem, deu para entender, tranquilo, você está antecipando, né? Eu não deveria ter colocado esse comentário aqui, mas como eu sei que você já estudou esses assuntos, o que eu quis dizer com o onipresente foi isso. Mas eu não deveria ter colocado isso, tá bom? Ok, vamos lá. Pessoal, essa analogia aqui, na verdade não é uma analogia, é uma conexão com o formalismo do cálculo de diferenciais exatas e inexatas. Ele é essencial para a gente entender. Inclusive, eu acho que os físicos deveriam fazer essa conexão mais claramente já na termodinâmica mais fundamental, já lá na física 2, tá bom? Isso faz a gente entender claramente o que é variável de estado e o que não é variável de estado. Pessoal, axiomaticamente, porque a natureza nos mostra isso, nós temos uma seta do tempo. Mesmo quando você tem processos onde a energia é conservada, muitas vezes nós temos processos físicos em que você enxerga que esse processo ocorrendo em um sentido de origem e fim é natural, enquanto o procedimento reverso, o processo reverso não é natural. O famoso exemplo de um ovo caindo de uma mesa e se espatifando. Mesmo que você pudesse repor a energia dissipada nessa colisão do ovo com o solo, você nunca acharia natural que o ovo voltasse para cima da mesa ou mesmo que fosse reconstituído. Então, nós dizemos que uma dessas variáveis de estado, que é a chamada entropia, existe, ela é uma variável de estado, e ela é uma variável de estado que pode ser colocada de forma dependente, né? Ela é uma variável dependente como uma função de parâmetros extensivos. E, após a remoção de certos vínculos do seu sistema, esses parâmetros extensivos vão mudar. Do mesmo jeito lá, como eu disse, que eu tiraria o separador dentro da minha câmara com gás, certo? Essas variáveis extensivas se ajustam para maximizar essa função entropia quando o equilíbrio for atingido. Isso é axiomático, é fenomenológico, mas a gente sinaliza que há uma função que vai ser maximizada. Então, isso é uma expressão axiomática do fenômeno seta do tempo. Tá bom? Eu falei de variáveis extensivas aqui, eu já tinha falado disso na aula anterior, embora o contexto não fosse termodinâmica. Uma variável ou função de estado é extensiva se ela for uma função homogênea de grau 1,
quando expressa em termos de outras variáveis de estado. Então, nós vimos isso quando nós discutimos funções homogêneas. Então, grau 1 é um fator de escala linear, certo? Você depende de variáveis que sofrem o mesmo fator de escala lambda, a sua variável dependente que delas depende será multiplicada pelo lambda também. A gente tem aquela imagem física de duplicar o tamanho do sistema e dizer que a energia interna duplica, o número de partículas duplica, certo? A entropia duplica também. Tá? Essas são as variáveis extensivas. E as intensivas são funções homogêneas de grau zero, certo? Você imagina uma duplicação hipotética desse seu sistema físico, mas a pressão permanece inalterada. O fator de escala fica elevado a zero, ou seja, é 1. Tá? Ou seja, notem como é central aqui, nessa visão geral que eu quero dizer, que nós temos princípios variacionais na nossa construção axiomática da termodinâmica. Nós temos um princípio variacional de maximização da entropia. Isso é muito importante e na física estatística a gente vai estar fazendo isso aqui explicitamente o tempo todo. Tá bom? Eu vou descrever todos os ensembles de física estatística por maximização de entropia na próxima aula. Então, existe uma função da entropia como função de variáveis extensivas. Se você tiver com um único gás monoatômico, as variáveis extensivas em questão são a energia interna do gás, o seu volume e a quantidade de partículas. É um gás monoespécie, tá bom? Por simplicidade. Se nós tivéssemos vários tipos de partícula, um tipo de gás misto, teríamos vários N's aqui. Tá? Todas essas grandezas são extensivas. O Vn e a própria entropia. Repito, um grande resumão. Certo? Um outro axioma fundamental é que a entropia de um sistema é aditiva sobre os seus subsistemas. Tá bom? Então você tem uma partição física do seu sistema em vários subsistemas. A entropia do todo é a soma da entropia das partes. Tá? E a gente imagina que aquela função entropia ela é suave nos seus argumentos. Diferenciável tantas vezes quanto você queira. Embora em transições de fase você possa ter descontinuidades. Tá bom? Mas num primeiro momento, ou pelo menos suavidade, né, funções de classe C1, que tenham derivadas que sejam contínuas, a gente imagina isso aqui. E essa função, além de suave, a função entropia, além de ser suave, ela é monotonicamente crescente em relação à energia interna. Então, esquece o que acontece com a função entropia em relação a V e N. Só que a termodinâmica usual imagina que essa derivada é positiva. Pessoal, esse axioma vale para muitos sistemas termodinâmicos, mas não para todos. Por exemplo, nós temos um conceito de temperaturas negativas em certos tipos de sistemas. O livro do Robert Swensen, de Física e Estatística, que eu vou colocar nas referências da aula, tem uma seçãozinha dedicada a esse sistema de temperatura negativa. Você teria essa derivada aqui tendo o sinal oposto. Tá? Essencialmente, essa derivada parcial está conectada com a temperatura. A gente vai ver que ela é o inverso da temperatura. Então, se ela for negativa, daria uma temperatura negativa. Mas para nós aqui, a não ser que em algum momento eu pegue um exemplo específico de temperatura negativa, nós vamos pegar esse axioma aqui. O Robert Swensen, atualizando os axiomas do Kahlen, até diz que esse aqui é um axioma opcional da termodinâmica. Opcional ele quer dizer que vai valer em algumas situações e não em outras. Tá bom? Mas para nós aqui, num primeiro momento ele vai ser importante, vocês vão perceber que no mínimo que você tem um sinal bem definido. Agora, o detalhe é, se realmente esse sinal é constante, nós podemos ter uma dualidade. Nós, tendo uma monotonicidade na relação entre entropia e energia, a gente pode imaginar que se a gente congelar V e N fixados, na verdade a gente vai ter, com V e N fixados, uma relação monotônica entre S e U, e que do ponto de vista matemático admite função inversa. Então, congelados os argumentos que estão fora da nossa atenção nesse momento, a gente pode imaginar que, dada uma função como essa, em princípio, pelo menos, nós seríamos capazes, no sentido de teorema da função inversa, de expressar U como função de S. Então, nesse caso,
Esse axioma aqui é muito importante no sentido de ter um sinal bem definido, de modo que nós possamos expressar a energia interna do sistema como uma função de S, V e N, certo? Nós chamamos a primeira representação, em que você busca uma função entropia para ser maximizada, uma representação entrópica da termodinâmica. Quando, nem que seja só formalmente, essa inversão de papéis entre variável dependente e independente é possível, a gente pode obter uma representação energética da termodinâmica. E agora é possível provar que com esse sinal aqui nós buscamos alternativamente uma minimização da energia do nosso sistema. Nós retiraríamos vínculos, aí o S, o V e o N mudariam de modo a levar o seu sistema para que a função U, energia interna, tenha o menor valor possível. É a mesma física, são apenas duas representações matemáticas equivalentes. Uma num problema de maximização e outra de minimização. Não tenho tempo para provar para vocês que isso aqui é equivalente. Tá? Mas é fácil de um ponto de vista físico. Bom, talvez eu possa comentar. Imagina que você está num estado de equilíbrio do seu sistema. Ele deveria ser um estado de entropia máxima, pelo axioma fundamental. Ah, ele tem entropia máxima. Mas digamos que ele não tivesse energia mínima. Se ele não tivesse energia mínima, ele ainda teria, então, um pouquinho de energia de sobra, que poderia ser extraída. Eu extraio reversivelmente, quase estaticamente, eu jogaria isso como calor no meu sistema, só que eu aumentaria a entropia. Mas eu parti do ponto de vista que eu já estava, do ponto de vista, né, da hipótese que eu já estava na entropia máxima. Então, esse é um argumento físico, rápido aqui, mas imagina que eu estou no equilíbrio. Imagine por absurdo que eu tivesse entropia máxima, mas a energia não fosse mínima. Se não fosse mínima, teria um pouquinho de energia que eu poderia quase estaticamente extrair, jogar como trabalho no próprio sistema, trabalho reversível, isso aumentaria a entropia. Ué, mas a entropia não podia mais aumentar. É um paradoxo. Hipótese de absurdo. Tá? Então, realmente, fisicamente, são princípios equivalentes. Pessoal, essas duas funções, cada uma delas é o que eu chamo de uma relação fundamental, que contém toda a termodinâmica de um sistema isolado, fechado. Toda a termodinâmica está nessa forma funcional. Tá bom? Só que uma função de várias variáveis pode ter a mesma informação contida nela numa quantidade suficientemente grande de equações de estado. Então, olhem aqui para o que são equações de estado. Talvez eu devesse ter posto outra expressão aqui primeiro. Vamos ver essa expressão aqui da próxima página. Ora, se eu enxergo a energia interna como uma função da entropia, do volume e do número de partículas, cálculo 2, tá certo? Diferenciais. Quem multiplica a diferencial de ds é del U, del S. Ora, então del U, del S é o cara que apareceria aqui. A gente define esse cara como o que a gente chama de temperatura. Tá bom? Se eu tinha uma função de SVN, mantive V e N constantes, derivei em relação a S, eu tenho uma função de SVN. Então, notem que para um sistema isolado, que vai corresponder ao que a gente chama de ensemble microcanônico, na física estatística, a temperatura é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. Certo? Aqui, du, dv. Então, esse termo seria del U, del V. Então, menos del U, del V é a pressão do nosso sistema. A gente calcula num sistema isolado pressão e temperatura dessa forma, com essas derivadas parciais, dada uma relação fundamental. Caso tivéssemos uma relação fundamental na nossa mão. E um objeto que parece abstrato para muita gente, mas é o chamado potencial químico. É relacionado com a energia interna do sistema pela sua derivada em relação ao número de partículas. Simplesmente é mais um termo compondo aqui essa nossa diferencial de uma função de 3 variáveis. Tá bom?
Notem como tudo isso faz sentido do ponto de vista matemático. Estamos só abrindo a diferencial de uma variável com as suas derivadas parciais, mas nós interpretamos cada uma dessas derivadas parciais com parâmetros físicos, que serão intensivos. Notem que essas três grandezas são intensivas, pessoal. Posteriormente, quando os nossos sistemas não tiverem isolados e sim em contato com o que a gente chama de banhos, reservatórios muito grandes, temperatura caracteriza um banho térmico, a pressão caracteriza um banho mecânico, com o qual o meu sistema vai interagir mecanicamente com um pistão móvel, e potencial químico é uma temperatura de troca de partículas. Você teria uma membrana porosa, o seu sistema poderia trocar partículas com um grande sistema caracterizado por mim. Certo? Ele parece exótico, mas é só um papel análogo ao da temperatura e da pressão. Tudo bem? Ora, isso aqui é particularmente recompensador porque a gente enxerga aqui outras coisas, né, outros elementos de termodinâmica que a gente já conhece. Nós sabemos que TDS é o que a gente chama de diferencial inexata de troca de calor. A gente põe esse símbolo cortado aqui em física para simbolizar que calor não é uma variável de estado. A mesma coisa acontece com trabalho. Então isso aqui é uma forma diferencial da primeira lei da termodinâmica, simplesmente conservação da energia. Variação da energia do meu sistema é dada como? Eu vejo qual é o calor fornecido ao sistema, menos o trabalho realizado pelo sistema. Essa é uma convenção que muda de um livro para outro. Tem gente que expressa a primeira lei da termodinâmica com sinal trocado aqui, tá bom? Mas o que eu chamo de trabalho, ó, é sem pegar esse menos. Esse aqui é um trabalho realizado pelo meu sistema de interesse e não sobre meu sistema de interesse. E mais uma variação de energia devido à troca de partículas, dada dessa forma. Bom? A forma integrada, se a gente não tivesse levando em conta aqui o número de partículas, simplesmente é ΔU igual ao calor envolvido num processo menos o trabalho, conservação de energia. Tá bom? Primeira lei. Eu comentei aqui por que esse sinal menos aqui, que foge do padrão, é por causa dessa convenção. Calor é transferido ao sistema, mas em muitos livros, e aqui, para nós, o trabalho será realizado pelo sistema, e não sobre ele. Pessoal, tem um monte de coisa para a gente entender termodinâmica de verdade, muitos exemplos, vários tipos de equilíbrios, processos adiabáticos, reversíveis, quase estáticos, máquinas térmicas. A gente não vai ter tempo de explorar tudo isso. Aspectos estruturais que eu quis destacar. Me dê uma relação fundamental, seja na representação energética, onde eu vou procurar uma minimização da energia de um sistema isolado, ou na representação entrópica, em que eu vou buscar maximização da entropia de um sistema isolado. Tá bom? Essas relações relacionam, né? Desculpem o pleonasmo, essas relações envolvem grandezas extensivas. Tudo bem? Só que grandezas intensivas surgem nessas derivadas parciais. Tá? Pessoal, derivadas parciais de funções homogêneas de grau 1 são funções homogêneas de grau 0, num sentido bem matemático. E a forma diferencial dessas nossas relações estão envolvidas, né? A primeira forma diferencial tem tudo a ver com a primeira lei, expressa pra gente a primeira lei da termodinâmica. Muito bem, vamos tentar andar mais. Tá? Vamos lá. Que eu pensei aqui? Ó, tipicamente, ó, essa história da gente pensar no nosso sistema como um sistema composto, ela é essencial, tá? Então, por exemplo, a gente, como eu disse várias vezes já aqui na aula, você pode imaginar que você tem um grande sistema isolado, mas às vezes você está interessado só em um subsistema, tá? E vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai imaginar que um desses subsistemas será muito menor do que o outro. E a gente vai introduzir considerações interessantes nesse caso. Então, repara, às vezes a gente está interessado só nesse cara, completamente isolado, ou num subsistema que faz parte de um todo isolado, tá bom? E nós podemos ter diversos tipos de interações, né?
paredes móveis, porosas à passagem de partículas, condutoras de calor. Tá? Ok. Olha só. Eu foquei naquela expressão da primeira lei da termodinâmica na representação energética, mas eu tinha dito até que axiomaticamente eu partia da representação entrópica. Então, só por completeza, notem que a gente pode ter a entropia expressa, claro, como uma função de U, V e N, para um gás monoespécie. Agora, notem que agora as derivadas parciais da entropia vão ser expressas de outra forma, claro, a gente isolou esses termos de outro jeito, e notem como a temperatura vem aqui se meter em todos, tá? Quando você calcula ΔS e ΔU, caso você tivesse uma relação fundamental entrópica na sua mão, você vai achar uma função de U, V e N, mas para cada valor de U, V e N, vai ser o inverso da temperatura. Tá bom? Quando você calcular ΔS e ΔV, você vai ter uma função de U, V e N, mas que é o quociente entre pressão e temperatura, como funções de U, V e N. Isso também expressa o que eu quis dizer com a temperatura sendo onipresente. Ela acaba indo contaminar, digamos assim, os outros parâmetros, sendo que cada parâmetro sozinho deveria caracterizar cada tipo de contato. Tudo bem? Mas o fato de você ter TdS para dar a nossa diferencial inexata de calor faz com que a temperatura acabe, como eu disse, contaminando, de um ponto de vista de parâmetros, todos os outros, tá bom? Muito bem, vamos falar alguma coisa sobre sistemas não isolados e os chamados potenciais termodinâmicos. Pessoal, potenciais termodinâmicos são as diferentes energias livres que viabilizam a termodinâmica. Sem esse conceito de sistemas não isolados e energias efetivas, que são essas energias livres, a gente não vai conseguir fazer nada com termodinâmica. Por quê? Porque nenhum sistema físico é verdadeiramente isolado. Então, embora seja muito elegante a ideia de um sistema isolado, com entropia indo ao máximo, quando eu tiro vínculos internos, ou de uma energia que vai para o mínimo, quando eu tiro esses tais vínculos internos, isso não é prático. Né? Você vai querer, na verdade, controlar o estado do seu sistema de interesse com algum meio externo. E os parâmetros mais fáceis que a gente pode regular seriam a temperatura desse meio externo em contato térmico com o seu sistema de interesse, por exemplo, ou a pressão atmosférica sobre uma reação química, que pode ser exotérmica, endotérmica, mas também poderia gerar gases, poderia ter uma variação de volume. Tá? Então é isso que a gente acaba usando na prática. Então, qual é a beleza da termodinâmica? Nós somos capazes de achar potenciais termodinâmicos que são novas energias efetivas para esses sistemas não isolados que mantêm os princípios variacionais. Então, se o seu sistema é não isolado, você tem que abandonar a entropia sozinha ou a energia interna do sistema sozinha. Tá bom? Então, como eu disse, isso é ideal para nós descrevermos interações com o ambiente, quando o seu sistema interage com grandes sistemas imperturbáveis, que são caracterizados pelos parâmetros intensivos. Então, lá naquele meu desenho da página anterior, vamos imaginar que esse cara é muito pequenininho em comparação com algum outro cara. Eles juntos constituem um sistema isolado, mas a gente vai tentar focar nas propriedades do nosso sistema pequeno. O outro cara muito grande a gente vai chamar de banho. Seja um banho térmico, seja um banho de partículas, certo? Ou seja um banho mecânico. Coloco isso aqui em palavras, banhos ou reservatórios. Tá? Então, de um ponto de vista operacional, se eu tenho parâmetros que são importantes empiricamente, a temperatura do banho, a pressão da atmosfera sobre o meu sistema, eu gostaria de ter novas relações termodinâmicas que dependessem desses parâmetros. Então, para a gente poder efetuar a prática da termodinâmica, nós precisamos aprender a fazer mudanças de variáveis, buscar relações que dependam diretamente da pressão, da temperatura, do potencial químico. Tá? É desejável, portanto, que nós tenhamos como variáveis
independentes lá dentro dos argumentos. Grandezas como P, T, Mi, mas ainda mantendo os princípios variacionais, porque isso é muito elegante. Isso não é trivial. Então a gente não quer fazer uma mudança de variável qualquer, às cegas. Nós queremos fazer mudanças de variáveis que mantenham princípios variacionais. Isso está longe de ser trivial. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre como isso é feito hoje, enfocando hoje os aspectos mais físicos. E na próxima aula nós vamos ver aspectos um pouco mais matemáticos disso, tá bom? Então vamos tentar pegar aqui algo mais familiar para a gente, ó. Vou fazer um pequeno desvio de discurso aqui, mas é familiar para muitos alunos de física, tá bom? Em mecânica clássica, como que a gente pode descrever a mecânica de um sistema? Nós temos 3 formulações básicas que todo mundo estuda. Formulação newtoniana, em que nós teríamos as equações de movimento de todas as partículas que compõem o nosso sistema, ou corpo rígido. Nós temos a formulação lagrangiana, e nós temos a formulação hamiltoniana. Dependendo do problema, cada uma dessas 3 formulações, que são as mais essenciais, poderia haver outras, certo? Mas são as 3 formulações, cada uma delas pode ser mais conveniente dependendo do problema em questão. A gente vai focar aqui na passagem do lagrangiano para um hamiltoniano, da formulação lagrangiana para hamiltoniana, certo? Imagina que todo mundo aqui teve algum curso básico de mecânica clássica. Nós caracterizamos, então, um sistema físico de N partículas por um lagrangiano, que vai depender das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas dessas partículas. Então, partícula 1 tem uma posição que eu posso chamar de Q1, certo? Esse Q1 é escalar ou é vetorial? Pessoal, a gente poderia abusar aqui e dizer que Q1, Q2, Q3 seriam as posições x, y, z da partícula 1. Tá? Como a gente indexa aqui não é importante, mas seriam todas as coordenadas generalizadas que descrevem o nosso sistema. Então você tem um conjunto de coordenadas generalizadas, esse vetor ou conjunto de coordenadas eu vou abreviar como Q, mesmo sem botar uma flechinha vetorial aqui. A gente tem um conjunto de velocidades generalizadas associadas a essas coordenadas. Vou chamar esse conjunto de velocidades generalizadas de Q ponto, tá bom? Então, o nosso lagrangiano tipicamente vai ser uma função como essa aqui, ó, que na verdade, digamos assim, para partículas pontuais no espaço tridimensional, seria uma função de 6n mais uma variáveis. Por que 6n mais uma? Porque eu teria 3n coordenadas. Para cada uma das n partículas, 3 coordenadas, x, y, z. Então, 3n e uma possível dependência temporal explícita. Seria uma função de 6n mais uma variáveis para uma. Satisfazendo alguma propriedade? Em mecânica clássica, a gente quase não fala sobre isso, mas não é arbitrária, não. Eu vou só mencionar isso hoje, tá? Mas esperem um pouquinho. Então, a gente tem aqui uma função lagrangiana, tá? Porém, a descrição hamiltoniana, às vezes, é mais conveniente. E ela é baseada em você fazer o seguinte. Primeiro, a gente define momento conjugado, né? A cada coordenada generalizada QI, a gente não vai associar a velocidade generalizada QI ponto. Nós vamos associar um chamado momento conjugado, ou momento canônico PI, dada pela derivada parcial do lagrangiano em relação àquela velocidade generalizada. Esse conjunto de momenta canônico, eu vou abreviar por P, de uma forma análoga com o que eu fiz com os outros argumentos. E aí, a dinâmica lagrangiana, ela é equivalentemente, ao formalismo lagrangiano, ela é equivalentemente descrita por um hamiltoniano, que é uma função dessa forma aqui, ó. O hamiltoniano também é uma função de 6n mais uma variáveis, mas é outra forma funcional. Nós trocamos cada uma das variáveis QI ponto pela variável PI. Como? Nem sempre os livros de mecânica clássica escrevem isso explicitamente. Mas olha o que a gente faz. Eu quero uma função de QPT. Eu pego o lagrangiano, que já dependia de Q.
Todas as dependências em Q ponto, eu interpreto como se eu tivesse equações conectando P e Q ponto. E eu teria substituído tudo isso para depender de P. Claro, eu tenho uma função de QPT de um lado, eu tenho que ter uma função de QPT do outro. Então, em todo lugar que tivesse Q ponto, eu deveria ter trocado para P. Tá bom? E aqui, a gente faz algo parecido. Eu não fui explícito aqui, eu deveria ter sido. Por falta de espaço, eu deveria ter colocado aqui QI ponto como função de P ou de PI. Faltou um argumento desse QI ponto aqui, tá? Porque todo lugar que tivesse Q ponto, eu deveria imaginar uma dependência em P. Então, notem, isso aqui é jogar uma função dentro da outra, é uma composição. Porque eu quero que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito dependam de Q, P e T. E não mais das velocidades generalizadas QI ponto. Tá bom? Efetivamente, lá na mecânica, por que essa formulação pode ser boa? Porque problemas em que você tem conservação de energia adquirem respostas mais simples no formalismo hamiltoniano. Essa conservação é expressa explicitamente na formulação hamiltoniana. Não vou discutir isso, não vou deduzir isso, eu estou imaginando que vocês sabem do que eu estou falando, senão ninguém nem estaria entendendo muito o que eu estou fazendo aqui, é só uma lembrança, certo? Mas, só para usar uns termos chiques aqui, é porque você induz uma dinâmica no espaço de fase, que é uma dinâmica que a gente chama de simplética. Pequenos volumes no espaço de fase, eles andam com a dinâmica conservando o volume. E ali está expressa a conservação da energia. Tem toda uma noção de geometria por trás disso aqui. Mas isso é só um comentário petulante. Tá bom? Agora, eu faço algumas observações aqui que talvez alguém considere meio abstrato, mas note que quando a gente escreve derivada do lagrangiano em relação a uma velocidade generalizada, o que a gente obtém é uma função de Q ponto e T, tá? Se deriva uma função de certa quantidade de variáveis, né, uma derivada parcial, em geral você tem uma nova função da mesma quantidade de variáveis. Então, quando a gente diz que cada velocidade generalizada será trocada pelo momento canônico pertinente, a gente tem que imaginar que se isso aqui é 1 para 1, a gente congelou ou fixou todos os outros 6n argumentos daquele 6n mais 1, para que a gente tenha uma relação de 1 para 1. Notem a analogia aqui, quando eu disse que eu fixava o V e o N, para eu poder dizer que o U e o S, a energia interna e a entropia, lá no sistema isolado, um podia ser expresso em termos do outro. Tá bom? A gente queria ter uma relação 1 para 1 e congelava todos os outros. Então, bem explicitamente, um depende do outro, congelados todos os outros 6n argumentos, tá bom? E eu disse que lá, na termodinâmica dos sistemas isolados, aquela troca do S por U fazia sentido, eu tinha a possibilidade de ter um teorema de função inversa, porque eu assumi um comportamento monotônico. Era aquela história lá do del S, del U ter sempre o sinal positivo, ser sempre positivo. Aquilo lá era importante para que eu tivesse uma inversibilidade para eu expressar uma variável em termos da outra. Então, notem que na mecânica clássica há uma hipótese oculta sobre a natureza do lagrangiano que normalmente a gente não levanta lá no contexto de mecânica clássica. Você só pode fazer essa inversão se a sua dependência do lagrangiano nas velocidades generalizadas permitir essa inversão. É que em física, isso vem da forma quadrática das velocidades. Nós sabemos que o lagrangiano é expresso como cinética menos potencial, e a energia cinética é quadrática nas velocidades. Então, aquela forma quadrática nas velocidades garante essa inversibilidade e uma boa passagem para a formulação hamiltoniana, tá bom? Isso normalmente fica oculto, essas discussões. Beleza, esse é um caso mais complicado, pessoal. Essa mudança de variáveis a gente chama de transformação de Legendre. E essa transformação foi uma transformação de N variáveis de Legendre. Nós trocamos
N, cada uma dessas velocidades generalizadas pelo momento conjugado pertinente. Tá? Nós mudamos um monte de variáveis. Em termodinâmica, num contexto mais simples, a gente faz algo bem mais pé no chão, certo? Que é o seguinte, em termodinâmica, a gente introduz a tal nova energia efetiva, no caso, a gente vai introduzir inicialmente a energia livre de Helmholtz, tá? Da seguinte forma. Só um detalhe, tá? Parece que os órgãos que definem metrologia e nomes para grandezas físicas recomendam a letra A para a energia livre de Helmholtz, mas pouquíssimos livros usam a letra A, tá? Eu sempre usei, vários livros também continuam usando a letra F, tá? Então eu vou continuar usando F, apesar de eu estar indo contra as regras. Então, essa F, para mim, é a energia livre de Helmholtz, e olhem o detalhe, ela vai ser uma relação fundamental para mim, para descrever a termodinâmica de um sistema não isolado. Só que ele não pode deixar de ser isolado de uma forma qualquer. Ele tem contato térmico com um banho de temperatura T. Significa que esses caras podem trocar energia, mas esse cara é tão grande, esse cara que eu chamo de banho, que a temperatura dele nunca muda. E eu quero usar características dele para caracterizar o meu sisteminha de interesse. Então, ao invés de eu ter uma energia interna que dependa da minha entropia, do meu volume, do meu número de partículas, eu troco S por T. Então, a minha energia livre de Helmholtz, ela é definida, olha a estrutura, pessoal. F como uma função de TVN virá de uma relação fundamental termodinâmica de representação energética, que é um U de SVN. Só que eu quero trocar S por T, do mesmo jeito que no Lagrangiano eu troquei uma velocidade generalizada pelo momento conjugado. Então, do mesmo jeito que lá eu tinha que fazer uma composição de funções, aqui eu também tenho que fazer. O meu S eu tenho que expressar como uma função de TVN, e toda essa função de TVN entra como o primeiro argumento da minha energia. Pessoal, esse U faz o papel do Lagrangiano. F faz o papel do Hamiltoniano. E aqui eu subtraio o produto da variável antiga, que sumiu, ó, eu não quero depender dela, vezes a nova. Então esse cara aqui faz o papel da velocidade generalizada, e T faz o papel do momento conjugado. Só que se eu quero que esse cara realmente, só S, não tenha mais esse status aqui de variável independente, eu tenho que expressá-lo como uma função de TVN, para que ambos os lados dessa expressão dependam de TVN. Ó, é essa dependência de argumento aqui que me fez dizer que eu esqueci de um argumento no Lagrangiano aqui, ó. Esse QI ponto tinha que estar como uma função de P. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Esse termo aqui tem a dependência em P, teria aqui também. Do mesmo jeito que eu marquei essa substituição, essa composição de funções aqui em vermelho, eu marquei isso para essa entropia aqui. Tá bom? Então, analogia hamiltoniano, lagrangiano, momento, velocidade generalizada. Só que muitos textos evitam uma expressão complicada como essa e dizem sucintamente F igual a U menos TS. Só que esse tipo de expressão pode ser muito confusa. Né? Nem todos os livros de termodinâmica e professores de termodinâmica são claros. Então, quem depende do que aqui? Se é Helmholtz, você sabe que está dependendo de TVN. Então, você sabe que esse U não é mais o seu U original de SVN. Você sabe que o S tem que ter sido substituído por TVN, por uma dependência em TVN. Então, você sabe que esse S aqui não é independente. Tá bom? Não faz sentido fazer del F, del S. Não faz sentido. Esse S está aqui como um cara que depende de TVN. Tá? A receita para a confusão na termodinâmica é você não saber qual é o seu conjunto de variáveis independentes em questão. A gente muda de um conjunto de variáveis independentes para outro, dependendo da nossa conveniência. Mas numa dada situação,
para você fazer um cálculo com qualquer equação, a partir de qualquer equação, você tem um único conjunto de variáveis independentes fixado. Você só pode fazer derivadas parciais em relação a esses caras. É muito comum ter o tipo de erro em que você toma derivadas parciais em relação a variáveis independentes que não estão na representação que você estava pensando, ou você mistura representações. Então, mesmo que você use equações mais simples como essas, você tem que saber do que o lado esquerdo depende, que são as mesmas variáveis dos quais o lado direito depende. Bom? Notem que a analogia realmente é bem perfeita desse problema termodinâmico com aquele de mecânica clássica, porque essa nova variável aqui realmente não é algo qualquer em relação a S. Elas têm uma relação no sentido de uma está ligada à outra mediante uma derivada. E, efetivamente, del U, del S me dá T. Tá bom? Então, qual é a ideia? Fixa V e N, T está expresso como uma função da única variável S, mas nós estamos numa boa condição de inversibilidade em que S pode ser expresso como função de T também. E se não explicitamente realizado, mas no mínimo implicitamente a gente imagina que realmente foi isso que aconteceu com S. Passamos a ver o S como uma função de T e não o contrário. Porque isso é essencial para que a gente interprete essa expressão como está colocado explicitamente aqui. Ok? Sempre tenha em mente o seu conjunto de variáveis independentes. Ufa! Por que isso chama energia livre, professor? Existe uma energia livre em dinâmica? Vamos interpretar isso aqui. Pessoal, nós vamos fazer interpretações física, num sentido bem físico, matemática num sentido geométrico e matemática num sentido de análise do que significa uma energia livre. Na aula de hoje, nós vamos fazer apenas a interpretação física. Nós não teremos tempo para fazer mais do que isso. As interpretações mais matemáticas ficarão para a gente abrir a próxima aula, mas são extremamente importantes, tá bom? Também. Então, vamos fazer a nossa interpretação física. Nosso interesse, agora, o único motivo que nos levou a procurar essa energia de Helmholtz é porque a gente não tem mais interesse em um sistema isolado. Pode até ser que o nosso sistema com banho seja isolado, mas eu quero esquecer o banho. Eu quero olhar para esse meu sistema de interesse. Então, ele não é mais isolado. Tá bom? Nosso interesse reside agora num sistema pequeno em comparação com o resto do universo. E esse meu pequeno sistema vai ter só contato térmico. As minhas paredes são fixas, eu não mudo o número de partículas, eu só troco calor com o resto do universo, tá? Caracterizado por uma temperatura T. Então, um pequeno sistema em contato térmico com um grande banho a temperatura T. Vamos ver, como eu disse, por que essa energia se chama energia livre. É a nossa interpretação física. Pessoal, aqui eu descrevi o que acontece aqui na discussão da eficiência de uma máquina térmica, embora o nosso sistema em contato com o banho não seja uma máquina térmica nesse sentido, tá? Mas só para vocês entenderem a construção. Como sempre, imagino que todo mundo aqui já teve cursos básicos de termodinâmica, seja em Física 2, seja num curso dedicado à termodinâmica. Uma máquina térmica é um sistema que opera em contato com dois reservatórios. Um reservatório que a gente pode chamar de reservatório quente, a temperatura T1, e um reservatório frio, a temperatura T2. Porque esse meu sistema, em contato, essa minha máquina térmica, esse meu motor, em contato com esses dois reservatórios, pode realizar algum tipo de trabalho. Então vamos imaginar que tivesse algum tipo de êmbolo aqui, em que ele pudesse realizar trabalho sobre algum outro sistema que não nos importa aqui. Tá bom? Mas você poderia realizar trabalho, por exemplo, mecânico mesmo. Tá bom? Ora, a gente vai escrever tradicionalmente ali na termodinâmica para análise de uma máquina térmica que, por conservação de energia, você absorve um certo calor Q1,
vai realizar trabalho, você vai ter que descarregar calor no segundo reservatório, o reservatório 2, podia chamar do meu banho frio, e a segunda lei da termodinâmica fenomenológica, pura e simplesmente diz que é impossível eu converter integralmente em trabalho, é impossível, fenomenologicamente, eu converter integralmente em trabalho o calor que eu extraio de uma fonte quente. Eu vou ter que desperdiçar alguma coisa aqui, tá bom? Notem, isso ocorre mesmo que esses processos de trocas de calor e de trabalho sejam quase estáticos, tão suaves quanto a gente queira, para a gente perder o mínimo possível, há uma limitação na eficiência de máquinas térmicas. Tudo bem? Isso é fenomenológico, é axiomático. Então, é impossível realizar integralmente esse trabalho aqui. O trabalho que você pode fazer, efetivamente, vai ser Q1 menos Q2, e esse Q2 sempre é positivo. Pessoal, cuidado com os sentidos aqui. Ó. Esse Q1 é definido como positivo, mas esse sentido é importante, é o calor fornecido ao sistema S por essa fonte quente. E Q2 é o calor fornecido à fonte fria por S, tá bom? Então, com essas convenções, Q1 e Q2 são números positivos, e o trabalho disponível é dado dessa forma. Nós teríamos uma expressão infinitesimal para o trabalho, né, para o desempenho dessa nossa máquina térmica, que seria o trabalho infinitesimal, seria a diferença dessas trocas de calor aqui. Infinitesimal, dependente de processo, diferenciais inexatas, tá bom? Ótimo. Agora a analogia. Eu quero olhar só o meu sistema em contato com um banho. Esse meu sistema poderá realizar trabalho em qualquer outro objeto. Tá bom? Eu posso realizar trabalho. Então tem um sistema que eu não estou desenhando aqui. E que já existia aqui. Só que para a gente fazer o balanço energético desse cara, não há um outro banho, tá? A gente imagina que para ele realizar trabalho, ele vai usar a energia interna que ele já tem. Essa máquina térmica aqui, pessoal, é como se ela não tivesse energia própria, tá? Esse S aqui é de sistema. Esse S aqui é de entropia do meu sistema. Então, essa máquina térmica, ela precisa receber energia para realizar trabalho. O meu sistema físico aqui, ele já tem energia interna. U, com capacidade de realizar trabalho. Tudo bem? Ele não precisou ser abastecido por uma fonte quente. Mesmo assim, eu quis manter aqui uma analogia. Agora, eu vou ter trocas de calor com o meu banho. Em particular, DQR é o calor que o meu sisteminha pequeno fornecerá ao meu reservatório térmico. Então, nesse outro desenho aqui... perdão, acho que eu não precisava, né? Mas tudo bem. É um calor para o reservatório. Isso aqui é um reservatório. Ufa! Vamos tentar fazer um balanço energético? Ora, notem o sentido dessas duas flechinhas. Eu defini esse DW como uma grandeza positiva, porque eu já saí. E esse meu D cortado, calor cedido ao reservatório, também positiva quando é calor que eu forneço ao banho. Ele seria negativo se o banho me desse calor. Certo? Esse D cortado W, como eu convencionei ele positivo para cá, se ele desse negativo, quer dizer que o mundinho ou outro sisteminha que sofreria, o outro sisteminha que poderia estar aqui, ele que estaria realizando trabalho em mim. Vamos lá. A minha variação energética é menos o que eu emiti para o reservatório. Menos o que se isso aqui for positivo, negativo com positivo, eu diminuo minha energia. Claro, eu cedi. Tinha um sentido aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu digo que o trabalho é realizado por mim. Se isso for positivo, isso tem que diminuir a minha, energia interna do sistema. Porque eu gastei energia para realizar trabalho. Então é por isso que estamos com esses sinais aqui. Conservação de energia. Ora, isola esse cara aqui, ó. É só passar esse cara para o outro lado. Então, menos trabalho infinitesimal é DU mais calor infinitesimal que o meu sisteminha passou para o reservatório ou banho.
Eu vou querer imaginar aqui que eu fiz esse processo de forma reversível, quase estática. Tudo aqui será quase estático. De modo que, se o processo é reversível, a entropia total do meu sistema não muda. A entropia total do meu sistema, sisteminha mais reservatório, não muda. Isso vai ser muito importante. E, portanto, eu não desperdicei nada de energia, sendo quase estático e reversível. O resultado que a gente vai obter aqui, pessoal, vai ser o máximo de trabalho que a gente vai poder realizar. Vejamos, então. Vamos continuar. Se é um trabalho, se é uma troca de calor reversível para o meu banho térmico ou reservatório, esse R não é de reversível, isso aqui é de reservatório, tá? Mas com a hipótese de reversibilidade, eu sei que um calor trocado de forma reversível é temperatura do sistema em questão vezes a variação da sua entropia. É o calor fornecido ao banho de forma reversível, temperatura do banho, vezes variação de entropia infinitesimal do banho. Ora, mas se for reversível, note, eu vou estar achando o meu trabalho aqui, ou menos o meu trabalho, numa condição específica, tá? Se for reversível, TdS está aqui. Mas sendo reversível, a variação de entropia total do sistema é zero. Total do sistema quer dizer que é sisteminha mais banho. Então, a variação de entropia do banho é o oposto da variação de entropia S do meu sistema de interesse. Por isso que a gente trocou o sinal passando daqui para cá. Ora, tudo quase estático em equilíbrio térmico é porque eu já estava termalizado com o banho. Então, T, a temperatura do meu sistema de interesse, em todo e qualquer momento coincide com a temperatura do banho. Senão, não estaria sendo reversível e quase estático. Ora, então se essa minha temperatura ficou constante o tempo todo, né? Se eu tive lei zero, equilíbrio térmico o tempo todo, e esse meu T, portanto, ficou sempre constante, igual a temperatura do reservatório, se ele é uma constante, eu posso escrever isso aqui como uma única diferencial, D de U menos TS. O T foi constante em processos isotérmicos. Tá certo? Ora, U menos TS... aqui está numa forma bem menos explícita, mas foi exatamente a energia livre de Helmholtz, certo? Que nós tínhamos definido agora há pouco. Então, olha só, o máximo trabalho que eu posso realizar é a energia livre que eu tenho disponível. Qualquer trabalho mais eficiente possível que eu possa fazer dá uma variação de sinal oposto da minha energia livre. A minha energia livre diminui um pouquinho, quer dizer que eu pude fazer um pouquinho de trabalho positivo de sinal oposto, certo? Então, quando você está restrito a manter a constância na temperatura com aquele banho que está condicionando você, sistema, o máximo trabalho em módulo que você pode realizar vai ser correspondente à sua energia livre. Por isso que ela é uma energia livre para realizar trabalho a temperatura constante. Então, isso aqui é bem físico sobre o significado disso. O fato é, nós imaginamos apenas contato térmico do nosso sistema com esse reservatório. Pessoal, nós teremos uma energia livre interpretada da mesma forma para vários tipos de contato. Contato mecânico, troca de partículas, várias coisas ao mesmo tempo. Se eu tiver várias coisas ao mesmo tempo, eu vou trocar não só entropia por temperatura, mas eu posso trocar várias grandezas extensivas por uma intensiva correspondente. Note que cada troca é de uma intensiva por de uma extensiva por intensiva, porque a gente sempre vai estar pegando as novas variáveis como sendo derivadas de extensivas.
Derivadas de homogêneas de grau 1 são homogêneas de grau 0. Então, sempre vai ser uma troca em termodinâmica de uma grandeza extensiva por uma intensiva, que é empiricamente acessível. Em algum sentido, eu espero que tudo isso seja só revisão para vocês. Eu nem usei o nome transformada de Legendre para cada uma dessas trocas de variáveis aqui, certo? Seja no caso dinâmico, seja nesse termodinâmico. Mas eu vou falar mais precisamente, mais explicitamente sobre isso de um ponto de vista matemático no começo da próxima aula, porque isso é muito importante para a gente entender a física estatística, pelo menos no meu ponto de vista. A gente precisa de mais do que esses argumentos físicos aqui. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem um segundinho para eu encerrar a gravação.